Pronto, turma. A gente começa a gravar agora e a nossa aula de custos de hoje, dia 29. Comecei a aula falando que a gente, quando finalizar a aula de hoje, vai ser postado no Unifor Online, na pasta Trabalho, uma primeira atividade para a V2. Essa atividade é sobre custeio variável e custeio por absorção, que é o que a gente está conversando agora, é o que está mais fresquinho na memória de vocês, diz respeito às nossas aulas. Depois, a gente vai fazer uma outra atividade, mas mais para frente um pouquinho, que aí já envolve um pouco de tudo, daquela parte de controle de estoque, até chegar no resultado final da empresa, certo? Que aí já é um trabalho que vai valer mais pontos, que vai valer uma parte maior da nota, tá certo? Que vai ser depois, né? Que a gente vai deixar mais para o final. A gente ainda não foi, alguns alunos até já estavam me perguntando se a universidade já tinha manifestado com relação à data de retorno ou qualquer coisa até o momento, não. A gente acredita, eu particularmente, tá? Acredito que não vai ser agora. Então, mas assim, não foi uma coisa ainda planejada com relação aos próximos dias, né, de maio, como é que vão ser feitas essas aulas. Acredito, como eu falei desde o início, é uma coisa minha particular, que a gente vai continuar assim, né? Então, dessa forma, a gente vai fazer um novo planejamento. Vocês já devem ter visto que a gente tem um planejamento de aula lá no Unifor Online, tanto em material didático como em aulas, onde a gente fez todo um planejamento até o dia 4 de maio, e assim foi feito todos os professores, todos nós fizemos um planejamento das aulas virtuais até o dia 4, provavelmente isso se prorrogando, que a gente deve ser informado hoje ou amanhã, que está finalizando o mês, a gente vai fazer um novo planejamento. Vocês vão ficar sabendo de data de prova, inclusive já foi publicado no Unifor Online para vocês lá o novo calendário acadêmico, né? Independente de ser aula virtual ou presencial, já tem lá um período de avaliação de AV2, que é agora em maio, certo? Eu não estou muito certa de qual é o dia, mas acredito que entre o dia 20 e pouco de maio, seja o dia que a gente vai fazer a V2, né? Todos os professores deverão estar aplicando suas AV2, tá? Então, a gente mantém o esquema de fazer alguns trabalhos, onde vale uma parte da nota, e a prova em si, da mesma forma que vocês fizeram, né? Vamos sempre entender que, assim, independente da nota, eu acho que esses trabalhos, essas atividades, elas são válidas justamente para que vocês consigam praticar, aprender um pouco mais, exercitar, certo? Então, a gente vem falando sobre custeio variável, custeio por absorção, eu fiz alguns exercícios, mas eu acho que o mais interessante, a forma mais enriquecedora da gente aprender é realmente a gente botando em prática e tentando fazer, certo? Então, inicialmente, esse primeiro trabalho, ele é mais simples, ele é só um trabalho onde vocês vão tentar montar um custeio variável, um custeio para absorção, resultado, vão me apresentar o resultado, e esse trabalho inicialmente vale apenas um ponto, certo? Acertando o resultado pelo variável ganha meio ponto, acertando pela absorção ganha mais meio ponto. Então, é só isso. Depois a gente vai conversando mais e fazendo outras atividades, tá? Até chegar, provavelmente a gente faça aí mais uma outra ou mais duas atividades, valendo nota também, para a gente fechar aí esse percentual, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, conversar um pouco, é que na aula passada, logo que terminou a aula, depois eu ia até colocar no grupo, mas aí eu disse, não, vou conversar com eles na próxima aula. Aquela questão que a gente estava fazendo sobre custeio variável, custeio para absorção, e que eu falei da questão da tomada de decisão, né, até citei o caso de uma pousada ou de qualquer coisa assim, quando a capacidade produtiva é maior. Vou só pegar aqui a questão, tá? Para vocês. Peraí, deixa eu só pegar aqui, custeio, pelo exercício, como eu falei, como é que a empresa se comportaria se fosse para receber uma encomenda, certo?
do produto. Então, eu vou trazer aqui a planilha para a gente conversar um pouco aqui sobre ela. Então, aqui, de acordo com essa planilha que a gente estava conversando, a gente fez a simulação se essa segunda venda seria a questão da encomenda, né? Onde a gente trabalhou aqui se a empresa estivesse adotando um preço de 53, e a gente tinha encontrado que a margem de contribuição aqui era 52 por unidade. E eu falei para vocês, na hora, eu acho que foi o Daniel que perguntou, até que valor era viável financeiramente aceitar essa encomenda, né? E eu falei assim, ó, qualquer valor superior a 52, que seria a margem de contribuição, já seria recomendável. De fato, qualquer valor superior a 52 é recomendável. Só que, na verdade, o limite não é a margem de contribuição. Isso aí foi que na hora logo depois eu disse, eita, falei errado. O limite não é a margem de contribuição. O limite, gente, é você bater os custos variáveis e as despesas variáveis unitárias, tá? Por quê? Porque, vamos lá, só recapitulando quem não estava presente na aula passada. A gente havia feito uma simulação de uma primeira venda da empresa, onde ela trabalhava um preço de R$100 o produto. Então, o preço de venda, vou colocar aqui, ó, tá aqui, o preço de venda anterior da primeira venda era R$100, né, da primeira venda, era R$100, e o preço sugerido para essa encomenda, a encomenda propôs um preço de venda de R$53, certo? E a gente fez aqui a simulação trabalhando um preço de 53, e vocês observem que mesmo assim deu um lucro de 75, uma vez que os fixos já haviam sido cobertos aqui, tá? Então, eu queria só deixar claro o seguinte, quando é que é válido tomar decisão? Toda vez que esse custo fixo e essa despesa fixa, ela já tenha sido paga num primeiro momento, né? Então, assim, se eu estou vendendo, consegui vender no mês 15 mil unidades, a minha capacidade produtiva é de 30 mil, mais uma vez, eu estou dentro da minha capacidade produtiva. Então, meus custos fixos e minhas despesas fixas não irão aumentar se eu vender mais. Até 30 mil eu posso vender dentro da minha capacidade produtiva. E eu só estou vendendo 15 mil. Então, qual foi a proposta que me fizeram? Olha, você aceita vender os 15 mil, fazer uma encomenda aqui, eu queria fazer, e você me vender por 53, né, reais? Então, assim, quanto é que está aqui os custos fixos e as despesas fixas? Eles já foram pagos, né? 320 mil já foram pagos. Então, uma vez que esses 320 mil já tenham sido pagos num primeiro momento, qualquer valor que eu consiga ter cobrindo os meus variáveis, porque se cobrir os meus variáveis, R$1 a mais, 10 centavos a mais, eu já tenho lucro, certo? Então, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber quanto é o meu custo variável unitário, quanto é a minha despesa variável unitária, tá? Então, ó, o custo variável total ali tá 660, mas o custo variável unitário, turma, é de 44, né? Isso aqui está naquela questão de sexta, sétima e oitava questão da lista de custeio variável, né? E por absorção. Os dados da questão estavam lá. Então, ele dizia que o custeio variável unitário era 44, era 30 mais 10 mais 4, certo? 660 era o custeio, era o total, né? O variável era unitário, era 44. Então, aqui eu tenho, ó, ele era 44, o custo variável unitário, e as despesas variáveis, vou chamar aqui de DV unitária, tá? As despesas variáveis unitárias eram de R$4, que era 4 vezes 15, né? Então, era R$4, tá? Então, o meu custo variável unitário, que era 44, mais as minhas despesas variáveis unitárias, o somatório disso, né, do custo variável unitário, mais as despesas variáveis unitárias, somavam R$48, tá? Então,
Vejam, uma vez que, numa primeira venda, aí eu volto a falar aqui para vocês, os custos fixos e despesas fixos já haviam sido pagos, né, até porque a minha margem de contribuição, ela ficou maior do que os custos fixos e despesas fixas, certo? Então, assim, quanto é que deu meu custo fixo e minha despesa fixa total? Deu 320. Se essa margem de contribuição tivesse dado 320, que é a receita menos o CPV, menos a despesa variável, se ela tivesse dado 320, aqui tinha zerado, eu tinha encontrado um lucro igual a zero, certo? Se ela tivesse dado 321, eu já tinha tido R$ 1 de lucro, certo? E assim vai. Então, qualquer margem de contribuição que eu tivesse tido aqui, que fosse maior do que o somatório dos meus custos e despesas fixas, já me daria um lucro, certo? Só que você diz, tá, Tatiana, mas aqui na primeira venda eu estou trabalhando a R$ 100, justamente. Então, assim, no primeiro momento eu estou trabalhando no preço cheio, certo? E esse preço cheio serviu para cobrir aqui, serviu para cobrir os custos fixos, né? E as despesas fixas, certo? Então, esse era o valor que a gente estava trabalhando inicialmente. Então, a questão, ela trazia o preço de venda a 100, trazia os custos variáveis unitários a 44, as despesas variáveis unitárias a 4, e como eu vendi uma quantidade de 15 mil, eu consegui ter uma margem de contribuição total de 780. Até aí, é o que a gente tinha feito na aula, na verdade, retrasada, né? Foi quando a gente resolveu a sexta, sétima e oitava questão. Na aula passada, eu acrescentei a questão da encomenda. Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre a questão da tomada de decisão, onde eu trabalhava um preço de 53. Vejam, se os meus custos fixos e as minhas despesas fixas já haviam sido pagas na primeira venda, ou seja, eu já tinha lucro na primeira venda, tá? Então, no primeiro montante de venda, já me apresentou um lucro. E eu agora estou trabalhando com um preço que é superior aos custos variáveis e despesas variáveis total, certo? Que somam 48, eu vou ter lucro nesse segundo momento, nessa segunda venda. Então, na verdade, o preço, tá, para eu aceitar essa encomenda, o preço mínimo, né, para eu passar a ter lucro, é qualquer valor superior a 48, porque 48 é o meu variável, é aquilo que, se eu vendo, eu gasto. Se eu produzo, eu gasto. A gente exemplificou na aula passada a questão da pousada. É como se dissesse assim, ó, os fixos já estão lá. O que é fixo? Ah, o fixo é aquilo que eu já tenho, que eu já gasto com os outros serviços aqui funcionando, tudo mais. Eu tenho vários quartos ociosos, parados. Então, se eu pegar e baixar o preço da diária aqui desses quartos, aceitar essa proposta de um preço mais barato, quanto que vai gastar agora, quanto que eu vou gastar para manter esses quartos? Porque, claro que não é porque os outros, os fixos já estão sendo pagos, que não existem os variáveis. A partir do momento que eu recebo um novo hóspede naquele quarto, o que é que eu tenho a mais? Eu tenho energia, eu tenho a questão da limpeza, né? Ah, você diz assim, mas Tatiana, se eu já pagar fixo a pessoa que vai limpar, né, ela já ganha por mês para limpar todos os quartos. Bom, aí não, eu não iria somar, mas existe o material de limpeza em si que iria aumentar, porque aí existe a questão do consumo do material, que passa a ser uma despesa variável, porque à medida que eu vou lavando, limpando e tudo mais, eu vou gastando. Por exemplo, café da manhã, eu fazia café da manhã para uma quantidade de hóspedes, eu agora tenho uma quantidade maior. Energia, por exemplo, para ligar ar-condicionado, ventilador, chuveiro elétrico, então tudo isso vai demandar mais energia. Então, quais são, de fato, os custos e despesas variáveis que eu tenho, tá? Para receber aquilo ali. Bom, uma vez que eu identifico quanto custa o custo variável unitário, a despesa variável unitária envolvida naquela operação, e os meus fixos já haviam sido pagos, né, por aquela quantidade que eu já tinha alugado, lá do quarto, por exemplo, qualquer valor que supere esses custos e despesas variáveis já vai ser lucro. Vamos fazer uma simulação para vocês verem. O meu custo variável unitário e despesa deu 48. Então, se eu trabalho um preço de venda aqui superior a 48, vamos botar aqui 49, tá? Então, eu estou trabalhando as 15 unidades a mais por 49. O custo variável vai ser 44 vezes 15,
que é 660, as despesas variáveis continuam 4 vezes 15, porque a gente está falando de vender mais 15, né, nessa segunda venda, e você observa que a empresa passou a ter um lucro líquido de 15 mil. Então, assim, ó, ela teve lucro, tá certo? Ela teve lucro, mesmo eu vendendo a 49. Por quê? Porque esses aqui já haviam sido pagos na primeira venda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Daniel, que tinha me perguntado na aula passada, está aí, me disse se está entendendo o que eu estou falando, que não é simplesmente superior claro que se for superior à margem de contribuição, vai ter um lucro muito maior, como teve, né? Quando a gente botou aqui, deu 75. Na verdade, se eu botar aqui, ó, 48,10, vamos supor, né? Se eu botar 48, vai dar zero. Porque 48 já é o meu custo variável e a minha despesa variável unitária. Então, na verdade, aqui não valeria a pena, né, simplesmente aceitar uma proposta de encomenda simplesmente para pagar o custo variável e a despesa variável. Não tem sentido, tá certo? Não tem sentido, né? Simplesmente pagar o custo variável e a despesa variável. Mas qualquer valor a mais já é algo que eu posso pensar se financeiramente vale a pena, tá? Então, por exemplo, se aqui, no caso, né, eu trabalhar com 48,10 centavos, eu já vou ter um lucrozinho aqui de 1.500. Ó, os variáveis foram cobertos e ainda me sobra 1.500. Vale a pena? Aí a empresa vai decidir se vale a pena ganhar só 1.500 a mais, tá? Por essa encomenda, por essa proposta, certo? Mas lembrando que os fixos dela e as despesas fixas dela não irão aumentar mais, porque já tinham sido pagas. Tá joia? Então, é isso que eu queria reforçar com vocês, né? Que na aula passada, assim que terminou a aula, eu disse, eita, não fui muito clara aqui, não era exatamente isso, tá? Então, a aula está sendo gravada e aí é bom que cada um depois pode assistir com relação a isso, tá? Mas, assim, qualquer valor que supere. Agora, se os custos fixos e as despesas fixas ainda não houvessem sido pagas, aqui, por exemplo, se aqui ainda estivesse dando prejuízo, né? Vamos supor que a empresa estivesse trabalhando um preço aqui, que ela não estivesse ainda conseguindo pagar os custos fixos e as despesas fixas, né, nesse primeiro momento, para eu aceitar essa encomenda, eu tinha que trabalhar um preço que também conseguisse cobrir os custos e as despesas fixas, aí eu ia levar em consideração essa questão da margem, né, porque eu ia ter uma margem para poder depois suplantar isso, até chegar um momento que eu digo, não, os custos fixos e as despesas fixas já foram pagas, tá certo? Isso eu estou falando porque, deixa eu ver aqui o bate-papo aqui de vocês, o que vocês estão falando. Tá bom, gente, quem não estiver conseguindo assistir, de qualquer forma, a aula está sendo gravada, tá? Depois acompanhe, só lembrando, eu vou falar, dar uma olhada depois no grupo no WhatsApp, que eu vou passar depois uma atividade, tá? Quando terminar a aula, como eu estava falando. Bom, gente, então, recapitulando, o que a gente vinha conversando, o custeio variável é muito usado para se tomar decisões, certo? Então, uma decisão como essa, por exemplo, onde a empresa vai decidir se aceita ou não. Isso eu já participei, inclusive, de vários processos de tomada de decisão, onde realmente empresas, elas às vezes ficavam muito presas a essa questão do custeio variável, e ela ia o quê? Calcular os custos fixos e as despesas fixas para tomar uma decisão, por exemplo, de uma proposta de desconto ou de alguma coisa assim. E aí eu sempre batia na tecla, dizendo, não, você não pode somar o custo fixo e a despesa fixa novamente, que é o custeio por absorção, e levar o custo unitário, porque o custo unitário desse serviço já foi pago, quer dizer, os custos fixos já foram pagos. Isso aconteceu, por exemplo, num processo que a gente estava, era um curso, e tinha uns professores querendo justamente fechar a questão do valor da hora, de quanto ia ser cobrado, por exemplo, de cada aluno, esse curso e tudo mais. Então, só para que vocês entendam como é que se deu o processo. Por exemplo, tinha uma quantidade X, a sala tinha uma capacidade de receber, né, 50 alunos, e a gente já tinha matriculados lá, né, fiéis, sei lá, na faixa de
20 alunos, mais ou menos, e esses 20 alunos já pagavam todo o fixo, né? Quer dizer, além dos variáveis dele, ele já pagava todos os fixos. Então, assim, a empresa também não estava tendo grandes lucros, mas também não estava tendo prejuízo, estava ali. Claro que precisava de mais alunos, claro que precisava aumentar isso. E aí chegou uma proposta de fazer uma parceria com uma empresa, onde nessa parceria eles propuseram um preço bem mais barato do que se pensava com relação ao curso. E aí começou diretoria e todo mundo, não é viável, você não está vendo, porque a gente tem uns custos, aí pegava todos os custos fixos, somava com os variáveis, fazia como se fosse um custeio por absorção, e de fato era inviável receber esse aluno num preço que estava sendo proposto. Né? E aí foi quando, assim, a gente discutindo e eu tentando apresentar essa questão de, não, gente, os fixos já estão sendo pagos, se esses alunos não entrarem, essa proposta de receber mais, eu acho que a gente tinha 20 matriculados e a proposta era de receber mais 20, mais 20 e pouco. Se eles não entrarem, a gente vai continuar aqui, desse jeito. Os fixos estão sendo pagos, sobra tantinho e acabou. Se a gente conseguir cobrir os variáveis, o que é que vai ser variável com relação a esses alunos, tá? Que gastos a mais eu tenho para colocar esse aluno aqui dentro da sala? Vai ter um gasto com material que a gente oferece, vai ter um gasto a mais com isso, vai ter um gasto a mais com aquilo. Professor, por exemplo, normalmente não se tem um gasto a mais, a não ser quando você paga por aluno. Não conheço nenhum lugar que pague assim, a não ser quando é orientação, né? Quando a gente recebe por orientar um trabalho, TCC, monografia, dissertação. Esse trabalho individual é que normalmente você ganha por aluno, né? Isso normalmente, não estou dizendo que é regra, mas assim, normalmente uma sala de aula, ela estando dentro daquela capacidade, o professor vai ganhar aquele salário, independente de ter 10 alunos, 20 ou 30. Então, assim, esse ponto foi muito batido até que conseguiram abrir os olhos e dizer, não, realmente, eu não vou pagar mais pelo professor, não vou pagar mais por isso, não vou pagar mais os variáveis que vão entrar isso aqui. Claro que tem impostos e alguma coisa a mais, porque, né, tem que gerar nota fiscal, aquela coisa toda. Os variáveis são esses, então, assim, cobrindo os variáveis e tendo uma margenzinha um pouquinho maior do que esses variáveis, já é lucro. Então, assim, na verdade, o nosso lucro como um todo ia aumentar, tá? E é essa a questão que eu quero conversar com vocês, que a gente está falando. As tomadas de decisões devem ser baseadas nisso, tá? Baseado no custeio variável, certo? E não na absorção. A absorção, ela dá muita falha com relação a isso. Bom, então, diante disso, eu vou aqui fazer com vocês mais uma questão daquela lista, e depois eu passo para vocês, né, a questão do trabalho, como é que vai ser feito, tá? Da atividade que vocês vão fazer. Então, deixa eu pegar aqui a lista, vamos lá. Deixa eu baixar aqui a lista. Essa lista de exercício, que foi justamente base para aquelas questões que a gente estava conversando, vamos fazer nela a terceira questão, né? Nós fizemos a primeira, a segunda, e a gente não fez a terceira. Então, na terceira questão, diz assim, ó, se vocês baixarem aí, tiverem acesso, baixem, se não, acompanhem comigo aqui, o enunciado dela, onde ela fala que uma determinada empresa apresentou os seguintes dados referente ao ano de 2010. Estoque inicial igual a zero. O que é que isso significa? Que ela não tinha nada, né? Quer dizer, não tinha nada de um período anterior. Então, ela começou aí o ano de 2010, zerado o estoque dela, tá? Tatiana, se tivesse estoque, eu ia ter que considerar esse estoque para efeito de saber quanto de fato que a empresa tinha, né? Produção anual de 500 unidades. Então, ela produziu no ano 500 unidades e vendeu 400 unidades. Então, uma coisa aqui, ó, que a gente não pode confundir, quantidade produzida com quantidade vendida, certo?
quantidade produzida, se fosse igual à quantidade vendida, se eu tivesse produzido no ano 500 unidades e tivesse vendido as mesmas 500 unidades, tanto faz eu ter feito o resultado pela absorção como pelo variável, como eu não tinha ficado com nada em estoque, ia dar o mesmo resultado, certo? Se vocês forem apurar o custeio por absorção e o custeio variável, vocês iam ver que ia dar igual. Então, a única condição desses dois custeios darem iguais, na verdade, é quando você trabalha produzindo a mesma quantidade e vendendo a mesma quantidade, ou seja, você fica com estoque zero, começou zero e terminou zero. Nesse caso, não, eu comecei com 500 unidades, foram produzidas, mas eu só vendi 400. O custo variável unitário é de R$ 15, o preço de venda unitário é R$ 20, então o preço de venda é por quanto eu estou vendendo. O custo fixo anual é de R$ 2.000, as despesas fixas anuais de 350 e a despesa variável unitária é de 1,50 para cada unidade vendida, tá, turma? Então, com base nisso aqui, eu vou montar o resultado, certo? Eu vou fazer uma DREzinha pela absorção, fazer uma DRE pelo variável, tá? E aí, a gente vai... Vou copiar isso aqui, peraí, só um minuto, eu vou fazer uma outra planilha, copiando, vou já mostrar aqui. Bom, vamos lá, vamos aqui voltar para a gente fazer esse exercício. Eu trouxe para cá, para a planilha. E aí ele começa. O que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro montar a DRE. Embora nessa questão, se vocês estiverem com a lista em mãos, você vai ver que ela só pergunta do custeio variável, absorção. Né? Ela não pergunta o resultado do variável. Mas como a gente está aqui estudando, vamos fazer pelos dois métodos, tá? Até para que a gente tivesse apto a resolver qualquer questão, né, com relação a isso. Então, vamos fazer a absorção já responde à questão, porque ele fala lá que é sobre a absorção, mas vamos fazer os dois métodos. Então, a receita bruta de vendas é o preço de venda vezes quantidade vendida. Então, ele estava dizendo que ele estava vendendo por R$ 20 a unidade e estava vendendo 400 unidades, certo? Então, a receita bruta é de 8.000. Ah, Tatiana, e se eu estivesse fazendo variável? Mesma coisa, né? O preço não mudou. Era 20 vezes 400. Então, tanto faz ser variável ou absorção, na verdade, em termos de receita, nada muda, né? Muda a questão do CPV, tá? O CPV muda. Deixa eu colocar aqui. Pronto. CPV. O que é que entra no custeio variável, no custeio por absorção? Vou pegar o CPP, né? Que é o custo de produção do período. Então, quanto foram produzidos no período? Aí eu vou lá para a questão. Aqui a questão diz que o custo variável unitário era de R$ 15, tá? E o custo fixo era de R$ 2.000 para 500 unidades. Então, o custo variável unitário era de 15, eu ia pegar aqui 15 vezes 500 unidades, que foram as unidades produzidas, e vou somar com 2.000, certo? Então, o CPP... O CPP dessa empresa ficou, só um minuto aqui, gente, ficou em 9.500, né? Então, 9.500 foram para 500 unidades. Se eu quero saber o custo unitário, certo? Eu vou pegar 9.500, dividir por 500, vai dar 19. Então, vejam que eu vendi por 20 cada unidade, mas cada unidade me custou 19. Por que custou 19? Porque eu somei
15, que era o variável unitário, vezes 400, vezes 500 unidades, que foi o montante todo que foi produzido, e somei ao custo fixo, que era de 2.000. Então, aqui, o CPV, o que é o CPV? Custo unitário vezes quantidade vendida. Então, CPV, 7.600. O lucro bruto, então, é 400, tá? Quanto é as despesas variáveis? Então, deixa eu dar uma olhada aqui nas despesas variáveis. Dizia que as despesas variáveis era 1,50 por cada unidade vendida. Então, aqui era 1,50 vezes cada unidade vendida. Na verdade, despesa sempre está relacionado com a venda. Então, se ela é uma despesa variável, é porque ela aumenta à medida que eu vendo. Quanto mais eu vendo, maior fica a minha despesa variável, tá, gente? Então, toda despesa nunca está relacionada à produção, sempre à venda. E despesa fixa, ele dizia lá na questão que as despesas fixas eram no montante de 350. Tá? O que é que aconteceu aqui? Na verdade, a figura aqui muda, né, de nome. Ao invés de lucro, eu vou dizer que a empresa teve um prejuízo, certo? Então, ela teve um prejuízo líquido de 550, porque ela chegou a ter lucro bruto, né? Então, observe que ela chegou a ter esse custo unitário, tu dividiu o CPP, os 9.500, sobre 500, né? Para dar os 19? Isso. Pela quantidade produzida, né? Nós temos aqui essa informação, quantidade produzida, que foram 500 unidades, e quantidade vendida, que foram as 400. Que foram as 400. Certo? Então, para chegar aqui nos 19, eu dividi pela quantidade produzida. Então, para achar custo, sempre relacionado à produção. Despesa relacionado à venda, tá? Então, toda vez despesas variáveis, eu não preciso dividir por quantidade produzida, né? Despesa variável sempre é pela venda, tá? Então, aqui, turma, por exemplo, né, essa questão, ele já traz aqui o valor da despesa variável unitária, né? Mas vamos supor que fosse o inverso, que ela trouxesse aqui já o valor dos R$600, né? E eu não soubesse quanto era a despesa variável unitária, tá? Simplesmente eu dizia assim, ó, a despesa variável total daquela empresa foi R$600. Me diga quanto é que foi a despesa variável unitária, tá? Então, o que é que eu ia fazer? Para eu saber o unitário, eu vou pegar os 600, que é o que eu tenho lá, que é o total, dividir pela quantidade vendida, porque eu estou falando de despesa, tá? Então, quando eu estou falando de despesa, para eu saber o unitário, que na verdade já foi dado nessa questão, mas se não tivesse dado, tivesse sido o valor da despesa variável total, e eu quisesse saber quanto era a unitária, tá? Eu simplesmente ia dividir pela quantidade vendida. Já, se eu desse aqui o valor do custo variável total, né, o custo variável total, você ia ter que dividir pela quantidade produzida, para saber quanto era o unitário, tá? Então, quando eu quero saber o unitário de uma despesa, eu divido pela quantidade vendida. Quando eu quero saber o unitário de um custo, eu divido pela quantidade produzida, tá certo? Vamos lá aqui para a comparação do que a gente está fazendo com relação ao variável, tá? Então, com relação à despesa variável, o custeio variável, que na verdade na questão não pedia, mas só para a gente fazer, se eu estivesse fazendo aqui o CPV pelo variável, eu vou levar em consideração apenas os custos variáveis, que eram 15, né, a questão dizia, vezes 400. As despesas variáveis eram 1,50 e vezes 400. Então, a margem de contribuição era de 1.400. Ele está dizendo o quê com essa margem de contribuição? Olha, eu tenho 1.400 para pagar os fixos. Se os fixos forem maior do que 1.400, com certeza é prejuízo, tá? Então, tudo que for fixo, que é aquele que existe independente de eu produzir e vender, for maior do que 1.400, opa, essa empresa está tendo prejuízo. Então, quanto é que ela tinha de fixo? Ela tinha de fixo 2.000 de custo fixo, que tem lá na questão, né, 2.000 de custo fixo, então você já observa aqui que vai dar um prejuízo de cara, porque a margem de contribuição não está sendo suficiente ainda,
e as despesas fixas eram 350, certo? Então, aqui, esse, menos esse, o prejuízo líquido, de fato, ele é maior pelo variável. Como eu falei para vocês, ó, o variável comparado com a absorção, ele está me mostrando aqui, na verdade, que o prejuízo é até maior do que o que eu pensei aqui, né? Porque como o fixo está aqui no total, na sua totalidade, o valor desse fixo, de fato, não deveria estar lá no estoque, né? Ele está aqui, porque ele existiu independente de eu produzir e de eu vender. Ele, todo mês, ele tem esse valor aí. Então, o correto mesmo aqui seria os 950, né, em termos de prejuízo, tá? E aí, a empresa, no outro mês, se ela vender, né, por um valor maior, então, assim, nesse caso, vamos supor que a capacidade da empresa já tenha sido atingida, né? A capacidade dela, na verdade, aqui ela produziu 500, mas ela só consegue vender realmente por mês 400 unidades, é a capacidade de venda. Ela vai ter que aumentar o preço de venda, né? Porque senão ela vai continuar sempre tendo prejuízo, certo? Agora, se ela tiver condições de vender mais, aí sim, ela pode manter o preço de venda, mas aí ela vai ter que aumentar a quantidade, tá certo? Então, uma coisa tem que ser analisada nesse contexto, né? Se o mercado não permite que eu aumente o preço, porque se eu aumentar eu não vendo, eu vou ter pelo menos que ter volume de venda, porque se eu não tiver, eu vou continuar no prejuízo. Mas se o mercado permite que eu aumente o preço, aí eu vou ter que aumentar, porque esse preço que está sendo trabalhado não está cobrindo, não está sendo suficiente. Então, esses pontos têm que ser analisados, né? Por que a empresa está tendo prejuízo? Ou ainda, eu consigo diminuir esses custos fixos, eu consigo diminuir essas despesas fixas, certo? Então, assim, aqui a gente pode analisar vários pontos. Um é o preço de venda que está errado, é a quantidade vendida que está inferior ao que, de fato, eu tenho capacidade de vender, certo? É a quantidade produzida, de repente, que está pequena, eu só estou produzindo 500 unidades, mas para eu manter esse custo fixo aqui, a minha capacidade de produção era muito maior, digamos, esse custo fixo de 2.000 me dava uma capacidade de produção de 1.000 unidades, por exemplo, então eu deveria trabalhar produzindo mais, só que, ao mesmo tempo, eu tenho que analisar o seguinte, tudo bem, eu produzo mais, eu produzo 1.000 unidades, mas se eu só estou conseguindo vender 400, essas unidades iam ficar no estoque parado, também tem custo, também tem despesa, também não é favorável isso, certo? Então, são várias análises e várias tomadas de decisões que tem que ser feito dentro de uma empresa envolvendo custos, né? Custos, resultados, despesas, que aumenta-se preço, consegue-se vender mais, se produz mais para diluir esses fixos, porque, na verdade, esses fixos aqui, para eles serem diluídos, certo? Para eles ficarem menorzinho na unidade, ele precisa ser produzido a sua capacidade. Toda empresa, quando ela tem uma capacidade instalada, né, quando ela é montada para ter uma determinada capacidade de produção e ela não chega lá e ela não produz aquela quantidade, ela vai ficar com certeza com custos ociosos, certo? E isso interfere no valor, no resultado final da empresa, com certeza. Agora, também, lembrando, não é apenas produzir, né? Aumentar a produção não é simplesmente a melhor escolha se atrelado a ela eu não tiver venda. Porque aí você diz assim, não, é só aumentar, produz aí 1.000 unidades, certo? E vai ficar lá no estoque parado? Então, se eu não consigo vender, não é a melhor opção simplesmente aumentar a produção, né? Então, a empresa tem que trabalhar nesse conjunto, é o que a gente fala sempre, da visão sistêmica, a visão do todo. A empresa, ela tem que conversar todas as áreas não são isoladas, né? Elas podem até existir fisicamente isoladamente, são pessoas responsáveis, mas existe o quê? Uma comunicação e uma visão sistêmica, onde o todo deve ser sempre maior do que a soma das partes, ou seja, eu devo prevalecer o todo, certo? Isso é uma visão de gestão, vocês como alunos de administração já devem ter conversado aí bastante sobre esse assunto. Então, isso envolve custos também, envolve tomadas de decisões, tá? Então, essa questão, na verdade, a gente responde ela, deixa eu voltar aqui para a resposta dela envolvia só custeio por absorção, mas a gente fez aqui dos dois jeitos para encontrar
A resposta, né? Então, a resposta era, aqui dizia, sabendo-se que a empresa utiliza o custeio por absorção, seu lucro bruto e o resultado líquido são respectivamente. Qual era o lucro bruto que a gente encontrou? A gente encontrou lá um lucro bruto de 400 e um prejuízo de 550. Isso porque é a absorção, né? Se fosse a variável, o prejuízo era de 950. Ele traz até essa opção aqui, mas essa opção era se fosse variável, né? Na verdade, a gente, quando fala em custeio variável, a gente não tem a figura do lucro bruto, mas a figura da margem de contribuição, né? A gente chama de margem de contribuição, tá? Então, você vê que não tem muita coisa, assim, diferente com relação a isso. Essa quarta a gente já resolveu, né? Quem perdeu depois dá uma olhada. A quinta também é o método, que é o método que diz que todos os custos devem ser jogados no produto, é o custeio por absorção, que é o que atende à legislação. Essa sexta e sétima questão a gente também resolveu, tá? A outra é teórica, vamos partir aqui para uma outra questão. Deixa eu ver aqui uma outra questão, que seja mais custeio por absorção, não muda muita coisa. Pronto, essa daqui já fala custeio variável. Então, olha, essa 14ª questão fala, a companhia Várzea Paulista fabricou 20 mil unidades de seu produto no mês de início de suas atividades, que era outubro de 2010. 70% dessa produção foi vendida no período ao preço unitário de 180. Então, ela fabricou 20 mil unidades, mas vendeu a um preço de 180, tá? E as seguintes informações foram obtidas lá do setor de contabilidade. Ela tinha custos e despesas fixas no montante de 750, materiais diretos, R$ 25 por unidade do produto. Então, se a gente está falando aqui, olha, atenção, materiais diretos, 25 por unidade do produto. Se ele é 25 por unidade, ele é um custo variável, porque ele está dizendo, olha, 25 é a unidade. Se você produzir 10 mil, vai ser 25 vezes 10 mil. Se você produzir 20 mil, vai ser 25 vezes 20. E assim vai, né? Então, ele varia de acordo com a quantidade produzida, o seu valor total. Então, material direto, e pela própria natureza de ser, né, toda matéria-prima, todo material direto é variável, porque se eu produzo mais, eu consumo mais ele. Então, já parto dessa lógica, que todo material direto, ele está lá. Se eu vou aumentando a produção, eu vou consumindo ele, certo? Então, material direto, que é 25 por unidade, é um custo variável. Mão de obra direta, está dizendo aí na questão que ela é paga por unidade. Ela poderia ser fixa, tá, turma? Não é porque ela é direta que ela é sempre variável, certo? Ela é variável se ela for por unidade, ou por hora trabalhada, ou por produção. Então, se eu estou pagando por hora, à medida que eu produzo, ou que as horas são trabalhadas, eu vou ter mais ou menos, né? Então, ela varia. Nesse caso, a mão de obra, ela pode ser direta, mas também pode ser fixa. Ela pode ser só daquele produto, ela trabalha diretamente na produção, unicamente daquele produto, mas ela é paga por mês, por exemplo. Independente de eu produzir 20 mil unidades no mês ou de eu produzir 30, aquela mão de obra é fixa. Então, poderia ser direta e fixa, como pode ser direta e variável. Neste caso, variável, porque está dizendo que é 20 por unidade produzida, tá? Despesas variáveis de venda, 10 por unidade do produto, só que 10 por unidade vendida. Então, prestem atenção. Quando eu for fazer a despesa variável de venda, eu vou multiplicar pela quantidade vendida, porque eu estou falando de despesa. Então, despesa não tem relação com custo. Então, vai ser 10 multiplicado por 70% de 20 mil unidades, que foi a quantidade que foi vendida. Custos indiretos variáveis, também por quantidade produzida, porque é custo. Então, custo, produção, despesa, venda, tá? Então, vamos fazer aqui essa questão. Eu vou trazer aqui para o Excel.
para que a gente resolva. Na verdade, aqui é uma questão de custeio variável. Vai ser para cá. Vou mostrar aqui o slide para vocês. Vou trazer, eu vou mostrar aqui os slides, tá? Só um minuto, estou só trazendo aqui. Como aqui, ó. Pronto. Então, agora, só para a gente concluir, tá? A aula de hoje a gente vai fazer aqui esse exercício. Então, é a 14ª questão, e aí ele fala o seguinte: receita bruta de vendas, preço de venda vezes quantidade vendida, tá? Então, quanto foi a quantidade produzida nessa questão? Ele dizia lá que a quantidade produzida era de 20.000 unidades, dizia que a quantidade vendida era de 70% desse valor, certo? Então, eram 14.000 unidades. E o preço de venda era 180. Então, 180 vezes 14.000. Certo? Preço de venda. Bom, custos variáveis, né? A gente está fazendo custeio variável, então quanto é que eram de custos variáveis que a empresa tinha? Ele dizia lá que a empresa tinha material direto, que era 25, mão de obra direta, que era 20, e custos indiretos variáveis, que eram 30. Então, ó, 25 mais 20 mais 30. Tudo isso era variável, dizia lá na questão. Mão de obra direta era por quantidade produzida. Matéria-prima, material direto era por quantidade. E os custos indiretos, variáveis, aqueles que eram indiretos, mas que eram variáveis, também. Então, somando isso aí, multiplicando por 14.000 unidades, eu vou ter esse custo variável. As despesas variáveis dizia que era R$10 por unidade. R$10 por unidade. Unidade vendida, né? Então, tá aí. A margem de contribuição era de 1.350.000. Os custos fixos eram 750.000. Custos e despesas, na verdade, né? Ele somou aqui custos e despesas, tá? Como uma coisa só. Bom, então aqui como se fosse zero, porque ele somou os dois, e me dá um lucro, na verdade não é prejuízo, de 500, lucro líquido de 580.000, tá? Então, se voltar lá na questão, a questão perguntava, dava essa alternativa. Professora, olha o teu slide do Excel, por favor. Peraí, só um minuto. Tá bom. Ó, então, aqui nessa questão, né, a gente tinha lá a quantidade produzida de 20.000, a gente tinha 70% da quantidade foi vendida, então dá 14.000, o preço unitário é 180, os custos e despesas fixos era 750, então ele somou os custos e despesas fixas, o material direto era 25, a mão de obra direta era 20, lembrando que isso aqui é custo variável porque é por unidade, as despesas variáveis eram 10 e os custos indiretos variáveis eram 30. Então, quando a gente montou a DRE pelo custeio variável, que é o que a questão está falando, a gente encontrou um lucro de 580, tá? Então, voltando lá para a apresentação do Excel, a gente vai para... Pronto, então aqui na apresentação a gente fez receita bruta, os 180 vezes a quantidade vendida, né, porque dizia que era 70% do que foi produzido, os custos variáveis, 25 mais 20 mais 30,
que é nos variáveis indiretos e material direto e mão de obra, multiplicado por quantidade vendida. Lembre-se sempre, numa DRE, eu trago a quantidade vendida, sempre, tá? Despesas variáveis, 10 por unidade vendida, e aí eu tenho a margem de contribuição, que é o quê? Preço de receita bruta, menos custos variáveis, menos despesas variáveis, né? Custos de despesas fixas, 750, me dá aqui um lucro líquido de 580, ok? Ok, turma? Sim. Certo? É. Pronto. Então, tá aqui, né? Eu vou anexar essa planilha junto aí, junto com o material. Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta? Falta a senhora falar só o exercício lá para fazer, né? Deixar o lucro líquido e o valor negativo, ou tem que ser prejuízo líquido e deixar positivo? Na verdade, é porque normalmente num plano de contas, tá, Daniel? Quando a gente cria um plano de contas, que é o que está por trás lá no sistema, essa conta, ela aparece o nome lucro ou prejuízo. Então, quando dá lucro, ela já, né, aí ela traz positivo. Se você colocar prejuízo e ela der um saldo positivo, está errado. Na verdade, ou você chama a conta em si de lucro ou prejuízo líquido, aí sim, lá você permite que ela dê positivo ou negativo, ou de fato você só chama de lucro líquido ou só prejuízo líquido, tá? Prejuízo líquido se for negativo, lucro líquido se for positivo. Lucro ou prejuízo, se você trouxer essa nomenclatura, lucro ou prejuízo, quer dizer, dizendo que ela pode ser positiva ou negativa, aí tanto faz. Aí basta você colocar lá o sinal negativo ou positivo, tá joia? Bom, turma, com relação ao trabalho, é simples, é uma questão onde vocês vão fazer o resultado da empresa, então vocês vão me mostrar se a empresa deu lucro, se deu prejuízo, certo? Pelos métodos de absorção e variável, e vão me responder lá uma pergunta que é similar àquela que a gente fez com relação a, você aceitaria essa encomenda, essa proposta, né, se a empresa trabalhasse esse preço? Então, muito parecido, quem não acompanhou, pega a aula passada, pega a aula de hoje, que está gravada, e assiste e tenta fazer, tá? Esse trabalho vale 1 ponto para V2, e eu vou colocar lá no Unifor Online, certo? Vou colocar hoje, vocês têm até segunda não, até domingo, porque na segunda-feira eu já vou resolver, então, eu quero que até domingo, segunda não é feriado, tem alguma coisa assim, deixa eu ver, acho que não, né? Então, a gente se encontra segunda, normal, tá? E aí a minha ideia é resolver com vocês esse exercício, tá certo? Então, até domingo à noite vai estar lá. Pega lá na pasta trabalho, tá joia? Só isso. A gente finaliza aqui.